A paz do Senhor, irmãos, louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui nessa quarta-feira, mais uma vez, entrando no seu lar, levando uma palavra da parte de Deus ao teu coração. Quarta-feira abençoada, e eu quero que você nessa noite receba aí essas palavras, receba as nossas orações pela sua vida, pela sua casa e pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Está aqui comigo a pastora Neuza, que vai me ajudar a fazer essa live em nome do Senhor Jesus. Pai Senhor, pastor Carlos, a Pai Senhor, queridos que estão aí do outro lado, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, mais uma semana vencida, né? Mais uma quarta-feira nós estamos aqui na presença do Senhor para falar desse amor grandioso, desse amor maravilhoso do nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Eu tenho certeza que a palavra ela vai edificar a sua vida, vai trazer vida e vida em abundância para cada um de nós. Então que você possa ficar ligadinho conosco aí, em nome de Jesus. Amém. Já tem alguns irmãos entrando aí e eu quero pedir para que você nos ajude a compartilhar essa live. Você pode aí compartilhar, apertar esse coraçãozinho aí. Isso está nos ajudando a avançar, a levar, né, a um alcance maior ainda a mensagem da palavra de Deus. A gente tem várias pessoas aí que fazem parte do grupo de amigos nossos, né, da igreja, do Facebook, mas nosso alvo não é só também a igreja. Nós queremos alcançar outras pessoas, como sempre a gente recebe mensagem aqui, pessoas de outras cidades, né, Ibiporã, Londrina, pessoas de Curitiba que nos acompanham. Que Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui dirigir uma oração junto com os irmãos, iniciando essa live em nome do Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esse dia. Agradecemos por estar na tua presença mais uma vez, na tua casa, meu Deus, louvando e engrandecendo o teu nome. Nós estamos aqui diante do Senhor, com alegria na nossa alma, ó Deus, para orar por essas pessoas que nos assistem, por essas pessoas que estão em casa nos acompanhando, ó Pai, pessoas que iniciaram essa semana, meu Deus, talvez com turbulências, pessoas que estão com adversidades, que o Senhor esteja alcançando, meu Pai, trazendo a bênção, trazendo a cura, trazendo a paz, que excede todo entendimento, ó Pai, que essa paz reine sobre cada vida, sobre cada família, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Quem está conosco aí, pastora? Está chegando o pessoal aí, você nos acompanha, nos ajude aí divulgando em nome do Senhor. Queridos, como as horas não esperam, o nosso tema hoje, Deus colocou uma mensagem no meu coração, nós vamos falar sobre a limpeza do templo. É uma palavra muito conhecida da igreja, é o capítulo de número 3 de 2 aos Coríntios, e o 1 aos Coríntios 3,16, que diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Paulo dirige uma palavra à igreja de Coríntio, mostrando para a igreja a importância que aquela igreja tinha na presença do Senhor. A cidade de Coríntio era uma cidade portuária, era uma cidade onde chegavam muitos navios, onde chegavam muitos marinheiros, era uma cidade onde havia um comércio muito grande, e nessa entre e sai de pessoas, a igreja começou a se abalar, né, se envolver, eu posso assim dizer, se influenciar por a chegada de novas pessoas, pela chegada de navios, pela chegada de povos diferentes, pessoas diferentes. Isso acabou influenciando na vida dos crentes da igreja de Corinto. Então Paulo vem agora e traz uma palavra de orientação àquela igreja, que eles eram templos do Espírito Santo, que eles não poderiam deixar novamente, né, se tornar uma velha criatura, até porque que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passam e nós nos tornamos o quê? Uma nova criatura. As coisas novas sobrevêm sobre as nossas vidas. Então Paulo tinha um carinho muito grande por aquela igreja. E nessa noite eu quero pegar como base essa passagem, porque Paulo estava falando aqui que nós somos templos do Espírito Santo. E como templos de Deus, nós precisamos manter cada dia mais a nossa casa, a nossa vida limpa, manter o nosso coração limpo, não deixar que nenhuma raiz de amargura brote em nosso coração, que nada deste mundo tire de nós a nossa paz, a nossa tranquilidade. Há muitas pessoas que me assistem agora, muitas pessoas que me ouvem agora, que às vezes perdem a paciência, perdem muitas das vezes a paz, por coisas insignificantes, por coisas que não têm peso, por coisas que não têm valor. E o Espírito de Deus nessa noite
manda dizer para você, querido, cuide do seu templo, não deixe que nada suje o seu templo, não deixe que nada amargure o seu templo. Eu estava aqui agora há pouco falando com a pastora e me veio à memória, né, o texto de 1 Crônicas, né, que diz aqui, 2 Crônicas, melhor dizendo, o capítulo de número 29 e o versículo de número 3 a seguir. A palavra do Senhor nos diz assim, ó: e no primeiro ano do reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor Jeová e a reparou, convocou os sacerdotes e os levitas e reuniu-os na praça oriental e disse-lhe: escutai, ó levitas, santificai-vos e purificai a casa do Senhor Jeová, o Deus de vossos pais, e levai as iniquidades do santuário. Quer dizer, nós estamos lendo uma passagem onde a palavra de Deus está falando aqui, quando Deus fala ao rei Ezequias. Rei Ezequias é aquele que trouxe novamente o povo à adoração. E como é que ele fez isso? A Bíblia diz que ele restaurou o templo. O templo estava abandonado, o templo estava esquecido. Os sacerdotes da época viraram as costas, pastora Neuza, para o templo. E quando a gente vira as costas para o templo, nós começamos a acumular sobre a nossa vida sujeira. Nós começamos a acumular sobre a nossa vida imundície. E o que acontece? Apaga-se a luz do templo, apaga-se a iluminação do templo. Você não vê mais brilho naquele templo, você não vê mais a luz naquele templo, você não vê mais a glória naquele templo. E esse templo que eu estou falando para você, não são paredes, somos nós, cada um de nós. E quantas pessoas, pastora, que estão com a glória ou com a luz do seu templo apagada, cheia de sujeira, cheias de imundície, e nós precisamos nos despertar e manter cada dia mais o nosso templo limpo. Verdade, pastor. A gente tem que ter gratidão a Deus, né? A todos os momentos da nossa vida nós temos que ter gratidão a Deus e cuidar do nosso tempo, porque o nosso Deus, ele já se importou conosco antes de nós olharmos para Ele e aceitarmos a Ele. Ele já estava nos vendo, né? Em Efésios, no capítulo 2 e o versículo 5 diz assim, ó: deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então observa que Deus, Ele já olhou para nós quando nós ainda estávamos em trevas, quando nós ainda não professávamos o nome dEle, quando a lâmpada dele dentro de nós ainda não brilhava, querido. Ele já se importou com a gente, ele já olhou para nós, ele já nos resgatou, né? A gente fala assim, eu aceitei Jesus, mas na realidade nós não aceitamos, ele nos aceitou bem primeiro, né? Quando ele morreu naquela cruz. E a palavra diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais, né? Então ele não vai fazer, ele já nos fez assentar nos lugares celestiais. E se ele já nos fez assentar em espírito nos lugares celestiais, como é que o nosso templo ele vai estar sujo? Como é que nós vamos esquecer de acender essa lâmpada dentro do nosso templo? Como é que a gente vai viver uma vida virando as costas para Deus? Isso não pode acontecer. Isso é algo que não é gratidão a Deus, mas sim ingratidão a Deus. Então, se Deus já fez tudo isso por nós, e Ele já nos assentou nos lugares celestiais, a nossa obrigação hoje é limpar o nosso templo, é cuidar do nosso templo, assim como o rei Ezequias, ele se preocupou com a casa do pai, porque os seus pais, os seus antepassados, abandonaram a casa do pai, eles viraram as costas para a casa do pai. E quando esse rei ele chega ali, ele se preocupa então em levantar, chamar os levitas, chamar os sacerdotes e dizer para aqueles homens ali, olha, vocês foram escolhidos para restaurar a casa do Senhor, o templo do Senhor. E não é diferente no nosso tempo. Nós fomos escolhidos para isso, para que a obra do Senhor viesse brilhar na face da terra. Mas para que a obra do Senhor brilhe na face da terra, essa lâmpada, que é o Espírito Santo, que habita dentro de mim, como o pastor leu aqui no começo, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não estamos falando de 4 paredes, querido. Nós não estamos falando do edifício igreja, mas nós estamos falando do templo do Espírito Santo, que é eu e você. Para que essa luz não apague dentro de nós, é necessário que nós, como sacerdote santo,
nós possamos fazer uma varredura dentro do nosso templo e verdadeiramente estar pronto para que essa luz brilhe cada vez mais, pastor, porque nós já estamos sentados nos lugares celestiais. E como é que uma pessoa com o templo imundo vai estar sentado nos lugares celestiais? Não tem como, pastor. As pessoas perguntam assim, como que uma luz, como uma lâmpada de um templo, ela se apaga? Como que uma pessoa ela se apaga na presença de Deus? Como que uma pessoa ela esquece do que Deus faz na vida dela? Simples. Está aqui o verso de número 7 do 2 Coríntios 29, 7 diz: fecham-se as portas. Quando você fecha a porta, as lâmpadas se apagam. Quando você fecha as portas, a estrutura da tua vida para Deus, a lâmpada de Deus na tua vida ela vai se apagar. A Bíblia diz assim: e também fecharam as portas do átrio e apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso. Incenso fala de oração, incenso fala de sacrifício de oração na presença de Deus. Então o que acontece? Fecha-se as portas, não dá lugar para o Espírito de Deus, não dá lugar à voz do Senhor. O que acontece? As portas se fecham, a luz se apaga e imediatamente não vai ter mais oração, não vai ter mais sacrifício. Então é um templo que é abandonado, é um templo que não é que Deus abandonou o templo, é que esse templo não abriu as portas, essa pessoa não abriu as portas da sua vida ou do seu coração para que o Senhor pudesse trabalhar. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas assim, pessoas que sofrem porque elas fecham a porta do coração, pessoas que outrora já até abriram a porta do coração. É triste você ver pessoas que outrora lá no mundo eram um trapo de imundícia, vieram para a presença de Deus, o Senhor salvou, o Senhor libertou, o Senhor transformou a vida da pessoa, e de repente você vê a pessoa se transformar num trapo de imundícia de novo, porque a pessoa gosta de muitas das vezes ser pisada pelo inimigo, ela gosta de estar embaixo. A Bíblia, eu preguei domingo falando que lá em Deuteronômio, que o Senhor diz, né, que aquele que guardar a sua palavra, ele não estará embaixo, estará em cima, não será cauda, será cabeça. Então há muitas pessoas, queridos, que elas se eu posso assim dizer, né, elas se contentam com pouca coisa, né? E esse contentamento que eu digo é um contentamento passageiro, é uma alegria passageira. Então é uma sujeira que vem, permanece na vida da pessoa, mas aquilo ali, a alegria que o mundo muitas das vezes oferece é passageira. Então quando o Senhor chama a nossa atenção aqui, para que nós venhamos olhar com carinho, para que nós venhamos olhar com atenção. Os sacerdotes não tinham zelo pela casa do Senhor, viraram as costas para o templo do Senhor, as portas se fecharam. Quando você vira as costas para Deus, as portas se fecham na tua vida, as portas mais cedo ou mais tarde se fecham na tua vida espiritual, e você não sabe o porquê que muitas coisas acontecem. Então, amados, nós estamos aqui trazendo uma palavra de Deus ao teu coração, porque a Bíblia diz que enquanto há fôlego há esperança, aleluia. Não tem mais jeito quando a pessoa morre, quando a pessoa vai, como diz o outro, desce à sepultura, mas enquanto há fôlego há esperança. E o Senhor nessa noite fala para ti, a esperança para a sua vida, a esperança para o seu coração. A alegria do mundo é passageiro, o que o mundo oferece é passageiro, os amigos que a gente tem no mundo são passageiros, mas a amizade com Deus é eterna, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. E nós temos que entender, querido, que quando nós fechamos a porta do templo, né, a luz se apaga. E como que a luz se apaga? Quando nós não deixamos mais o Espírito Santo comandar a nossa vida, quando nós não deixamos mais o Espírito Santo dirigir os nossos passos, né? Paulo, ele escreve aqui aos Romanos e ele diz no capítulo 8 e o versículo 9: entretanto vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não permanece em Cristo, ou não pertence a Cristo. Então, olha com que palavra dura que Paulo ele nos diz. Será que o Espírito Santo de Deus está nos dominando? Será que verdadeiramente a porta do nosso templo ela está aberta, o nosso templo está limpo, para que essa luz ela brilhe todo momento dentro da nossa vida? Porque, como ele diz aqui, quem não tem o Espírito Santo, então, querido, não tem Cristo. E isso é algo que nós precisamos entender. João, ele nos escreve aqui no livro, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17, ele nos coloca assim, ó: o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e está em vocês. Olha que
Quando nós fechamos a porta do nosso templo, nós deixamos de conhecer o Espírito Santo. Porque o mundo não conhece o Espírito Santo. Verdade. Agora nós conhecemos. Por quê? Porque ele está dentro de nós, ele habita dentro de nós. Mas ele também não pode habitar num templo imundo, num templo sujo, num templo que fecha a porta para ele. Porque diferente de Satanás, que entra de qualquer maneira, arromba o teu coração, arromba a tua vida, destrói a tua vida, o Espírito Santo ele é educado. Ele é muito educado, ele só vai habitar em você se você deixar. Ele só vai habitar em você se você pedir, Espírito Santo, eu quero que o Senhor me domine, eu quero que o Senhor me habite em mim, para que o Senhor possa dominar o meu querer, minhas vontades, né? Mas muitas das vezes nós queremos viver a nossa própria vontade. E aí nós viramos as costas para Deus, fechamos a porta do nosso templo e começamos a colocar imundícia ali no templo, né? Tudo que não presta a gente encosta ali num cantinho como se fosse uma despensa. Porque um templo, querido, sem o Espírito Santo é uma despensa. Tudo que não presta você joga ali dentro. Talvez é até para você colocar no lixo, mas você não coloca, você deixa lá na despensa, no cantinho. Um dia você vai usar e na realidade você não vai usar nada. Você só está colocando tranqueira dentro daquela despensa. E um templo, sem o Espírito Santo eu sou uma despensa, onde tudo que não presta vem. E Deus está dizendo para nós hoje, ó, faça uma varredura, faça uma limpeza, né? Faça igual o rei Ezequias, né? Ore, jejue, busque a presença do Senhor, porque você conhece o Espírito Santo. O mundo não conhece, mas você conhece, eu conheço. Então que nós possamos guardar isso dentro de nós, ter essa luz acesa dentro do nosso templo, pastor. Amém. Eu quero ler um outro texto aqui, que Salomão escreve em Provérbios 8:34, falando sobre esse cuidado. Salomão escreve assim, ó: feliz é o homem que me escuta e vigiando dia a dia nos meus portais, quer dizer, nas portas, guardando as ombreiras das minhas portas, porque aquele que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor Jeová. Aleluia. Queridos, palavra gloriosa, a palavra que enche o nosso coração. Você que já encontrou o Senhor, você que já encontrou o Senhor, você sabe a importância disso na tua vida. Você sabe o valor disso na tua vida. Você não vai trocar Jesus por qualquer coisa. Você não vai trocar Jesus por coisas passageiras. Você vai manter cada dia mais o seu templo limpo, a sua casa limpa. Amados, é importante a gente entender o seguinte. A Bíblia diz que o Senhor, lá no Evangelho de João, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, que significa o seu coração, eu entrarei e farei morada nele. O Senhor, ele não arromba a porta da casa de ninguém. Ele sempre vai bater para entrar. E ele só entra com a tua permissão. Agora, para transformar você, para mudar você, você pode ter certeza, ele destrói algumas portas. Por quê? Porque a Bíblia diz que para o Senhor restaurar o templo de Jerusalém, o templo foi destruído 2 vezes. O templo foi destruído, as portas foram todas jogadas ao chão. Existem coisas na nossa vida que não precisa, mas pelo fato da gente não dar acesso ao Senhor, por fato da gente não abrir a porta, não deixar o Senhor entrar, essas portas às vezes são destruídas, para que o Senhor tenha livre acesso. E quem destrói isso é o próprio Senhor. Então o Senhor chama a atenção disso. Ezequias, ele tinha amor pela casa de Deus. É interessante que quando as pessoas, alguns viram as costas, Deus levanta outros, aleluia, para cuidar da obra do Senhor. É muito lindo o que Deus faz, amados. Por isso que a obra de Deus, ela não é feita pela vontade do homem, ela é feita pela vontade do Senhor. Alguém vira, Deus levanta outro. Os sacerdotes viraram as costas, Deus falou: vou levantar os levitas. E chama o rei Ezequias e diz: prepara os levitas, prepara os filhos dos levitas. Eles vão fazer a primeira restauração. Qual é a restauração? Adoração. Vão começar a limpar minha casa, vão tirar toda a imundícia. O verso de número 16 aqui chega a dizer que o 26, acho que é o segundo Crônicas 16, diz: o tempo do rei, eu estava lendo 26, o 16, 29 e 16. E os sacerdotes entraram na parte interior da casa do Senhor Jeová para purificá-la, e tiraram para fora toda a impureza que encontraram no templo do Senhor Jeová e do átrio da casa do Senhor. E os levitas levaram aquelas impurezas e as lançaram no ribeiro de Cedron. Quer dizer, não adianta a gente não dizer que não tem impureza. Tem, querido.
Tem imundícia que precisa ser jogada fora, para que o templo seja restaurado, para que a luz novamente volte a se acender e as pessoas possam ver a glória de Deus dentro desse templo novamente. Então, tenha certeza de uma coisa: Deus, ele quer te restaurar. Deus, ele quer acender novamente a lâmpada dentro do teu templo, dentro da tua vida, aleluia. Mas para isso, você precisa cada dia mais deixar o Senhor entrar e fazer morada na sua vida. Pecar, todos nós pecamos. Errar, todos nós erramos, querido. Agora, existem duas coisas, pastora. Existe uma coisa chamada Espírito Santo, e existe uma outra coisa chamada consciência. E o Espírito de Deus, que não se engana, ele pode de repente não vir e usar pessoas às vezes para falar com você, mas ele fala na tua consciência. Você sabe que você está fazendo errado, você sabe que não é de Deus, você sabe que aquilo não é certo. E a consciência, meu irmão, não tem coisa pior do que o Espírito de Deus falar na nossa consciência. O Espírito Santo, ele fala com o nosso espírito. O Espírito Aleluia. Santo, ele vai testificar com o meu espírito que algo está errado dentro do meu tempo. A minha consciência, ela vai comunicar com a minha alma, com o meu desejo, com o meu agir, que tá errado. A minha consciência, ela vai me acusar. E o Espírito Santo, ele vai estar falando: filho, ó, você precisa mudar, você precisa se colocar mais, se posicionar mais na minha presença. Observe que os levitas, eles tiraram toda a imundícia do templo do Senhor e jogaram no ribeiro. A palavra do Senhor diz que todos os nossos pecados, ele é lançado no mar do esquecimento. Mas como que os nossos pecados, ele é lançado no mar do esquecimento? Quando verdadeiramente eu me posiciono. Os levitas tiveram que posicionar, eles tiveram que tirar as imundícias. Ninguém foi lá tirar, eles tiveram que tirar. E isso significa o quê? Nós somos levitas do Senhor, nós precisamos limpar o nosso tempo. Nós precisamos arrancar tudo que não presta e jogar no mar do esquecimento para que o Senhor purifique a nossa vida. Ah, pastor, então eu tenho que ser um ser perfeito, eu tenho que ser um ser celestial. Querido, Paulo, ele nos escreve em Filipenses capítulo 3, versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim. Então Paulo estava querendo dizer para nós o quê? Ele estava querendo dizer que aos filipenses, ele não tinha alcançado ainda a perfeição, mas ele não desistia, ele corria para o alvo, ele corria para alcançar todas aquelas promessas que o Senhor tinha feito na vida dele. Mas para mim alcançar as promessas, para mim alcançar o alvo do Senhor na minha vida, o meu templo tem que estar perfeito, querido. Ele tem que estar limpo, ele tem que estar purificado. Na minha vida tem que haver consagração, tem que haver purificação, senão eu vou me tornar o quê? Como ele mesmo escreve nesse mesmo capítulo, no versículo 18, ele diz assim, ó: Pois como lhes disse repetidas vezes, agora repito, com lágrimas. Olha que Paulo estava chorando. Há muitos que vivem como inimigo da cruz de Cristo. Se eu não observar a minha vida, se eu não observar o meu templo, eu caio nesse versículo aqui, ó, capítulo 3 de Filipenses, versículo 18. Eu me torno um inimigo da cruz de Cristo, porque Jesus já fez um sacrifício por mim. Jesus já morreu naquela cruz para me salvar. Ele já fez de mim um templo. E um templo do quê? Do Espírito Santo, que ele diz que o Espírito da verdade viria para estar comigo todos os dias. Mas se eu não cuidar desse templo, se eu não zelar desse templo, se eu não limpar esse templo dia após dia, as imundícias vai entrando. E conforme a imundícia vai entrando, o Espírito da verdade vai saindo. Não é ele que se afasta de mim, é eu que me afasto dele. Né? É eu que me afasto dele. Então a gente tem que observar muito isso, querido. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que correr para esse alvo. Nós temos que procurar isso na nossa vida. Se ontem eu fui uma cristã, hoje eu tenho que ser outra cristã diferente. Eu não posso que piorar, eu tenho que melhorar. Né? Então a gente vê muito isso. As pessoas às vezes viram as costas e mesmo dizendo que é de Cristo, se torna inimigo da cruz de Cristo. Então vamos cuidar, vamos zelar do templo do Espírito Santo, que é eu e você. Sem falar que se a gente não zelar, esse templo ele vai ser destruído, né? Com certeza. Vai ser destruído, vai perder a beleza, vai perder o brilho, vai perder as qualidades. As pessoas vão olhar para aquilo e vai dizer: nossa,
como que está isso. Outrora era diferente, outrora tinha brilho, outrora esse lugar era um lugar de adoração, outrora esse lugar era um lugar de reunião. Então, queridos, o fato das coisas boas se tornarem ruins é só maneira da gente cuidar. Se a gente não cuida, se a gente não zela, se a gente não se preocupa com aquilo que Deus colocou na nossa vida, com aquilo que Deus faz na nossa vida, é fácil da gente perder o que Deus muitas das vezes fez sobre nós. Eu estava vendo algo essa semana de um dono de um sítio, e ele tinha uma vaca, e essa vaca ela estava para gerar 2 bezerros. Uma vaca de como é que fala, me fugiu o nome aqui, uma vaca nobre, uma vaca que dava leite, dava 30 litros de leite por dia para ele. E o que ele fez? Quando ele viu que a vaca estava prenha, que a vaca ia gerar, ele colocou essa vaca para próximo da casa dele, cercou, colocou ela dentro de um cercado. Só que durante a noite, a vaca arrebentou esse cercado, fugiu. E o que aconteceu? Ele levantou de manhã, olhou, a vaca não estava mais ali, ele foi procurar a vaca, e quando ele encontrou a vaca já tinha dado à luz. O sol já tinha nascido, a vaca tinha dado à luz, só que o que aconteceu? A vaca não estava próximo da casa, não tinha quem cuidasse dela, não tinha quem zelasse dela, não tinha quem afastasse os inimigos dela. Ela foi dar à luz no meio do pasto, e no meio do pasto, a hora que ela deu à luz, ela gerou os 2 bezerros, ela não teve força para se levantar, e um monte de urubus que estavam na região vieram sobre aquela vaca, mataram a vaca, mataram um dos seus bezerros, e ele, quando chegou, ele só conseguiu salvar um daqueles bezerros. O que você quer dizer com isso, pastor? É que nós temos um valor, nós somos produtivos na presença de Deus. Agora, se nós não nos posicionarmos, se nós não nos colocarmos no centro da vontade de Deus, se nós não entrarmos para dentro do templo, fazer uma limpeza na nossa casa, a gente achar que a gente não precisa de cuidado, que a gente achar que a gente não precisa se cuidar, ter uma manutenção na nossa vida espiritual, daqui a pouco, quando você vê, o inimigo ele vem sobre a tua vida, e ele vem para destruir, ele vem para sujar a tua imagem, ele vem para acabar com aquilo que foi destruído. Então, queridos, não é o fato do tempo que nós estamos na igreja, o tempo que nós servimos o Senhor, né? O importante, queridos, é nós sempre estarmos juntos na presença do Senhor, na casa do Senhor, mantendo o nosso templo limpo cada dia mais. Então, nessa noite, eu creio que o Espírito Santo de Deus ele está falando com pessoas que estão nos assistindo, você que está afastado, você que está desviado da presença do Senhor, amém? Que muitas das vezes deu ouvido a algo, deu ouvido a pessoas, deu ouvido muitas das vezes a voz do inimigo e se afastou do aprisco do Senhor. Volte para a casa do Senhor enquanto é tempo. Volte para a casa do Senhor, acenda a sua lamparina, deixe que o Senhor acenda a sua lamparina e restaure o seu templo cada dia mais, pastor, em nome de Jesus. A gente tem que ter em mente, querido, que mesmo nós que estamos na casa do Senhor, sempre vai ter aves de rapina voando sobre nós. Verdade. Querido, todos nós. Abraão, quando ele estava ali fazendo o sacrifício, né? A palavra do Senhor diz que ele chutava aquelas aves de rapina que queria pegar o sacrifício que era do Senhor, o holocausto que ele estava oferecendo ao Senhor. Na minha vida e na tua vida é da mesma maneira. As aves de rapina vai estar sempre voando, sempre procurando, né? Esperando uma oportunidade. Como o pastor diz, quando esse animal que ele estava contando a história saiu da proteção do seu dono, o urubu pegou. Então, querido, não é diferente comigo, com você. Quando nós saímos da proteção, quando o nosso templo está vazio, quando o nosso templo não tem mais a lamparina, nós somos presa fácil para as aves de rapina. E o que são as aves de rapina? É a nossa convivência, é o nosso dia a dia, as pessoas que nos cercam. Quando a lamparina não está acesa, qualquer coisa nós vamos comer, qualquer coisa nós vamos ingerir. E aí, somos presa fácil para as aves de rapina, do inimigo nos atacar. Então, nós temos que observar muito isso. A nossa lamparina está acesa. Né? Como que está a nossa lamparina? É tão bom quando você sai na rua, você não precisa dizer que você é um servo de Deus. Quando a sua lamparina está acesa, as pessoas olham para você, elas veem um brilho diferente, elas veem uma presença diferente. As pessoas querem conversar com você, as pessoas querem se aproximar de você, né? E isso é tão gostoso, não precisa você falar. Muitas vezes a gente está dentro do mercado, as pessoas se aproximam, começam a conversar e de repente, sem você falar nada, a pessoa pergunta: você é um servo de Deus? Você é uma serva de Deus? Isso significa o quê? Que as aves de rapina estão bem longe de você, querido. Que a lamparina está acesa, que o brilho do Espírito Santo está na tua vida. Mas quando nós deixamos as coisas entrando devagarzinho, as pessoas olham para nós e não vê mais nada.
né? Elas não observam mais nada, por quê? Porque as aves de rapina já arrancou tudo de nós. A nossa convivência já tirou tudo que era de bom, que Jesus tinha depositado na nossa vida. Aquilo já foi embora, já foi arrancado. Então eu e você precisamos prestar muita atenção nisso. Como que está a nossa vida cristã? Como que nós estamos andando na presença do Senhor? Como que está o nosso dia a dia? Como que está a nossa convivência, né, com os esposos, os esposos com as esposas? Como que está a nossa convivência com os nossos filhos? Porque é muito fácil nós sermos crentes lá fora também. É muito fácil eu mostrar o brilho do Espírito Santo, a lamparina acesa lá no mundo. Mas e dentro da minha casa? E na minha convivência 24 horas? Será que essa lamparina está acesa? Será que o brilho do Espírito Santo, né? Teu esposo pode olhar para você e dizer: verdadeiramente eu sou casada com uma mulher de Deus. Ou você olhar para o teu esposo e dizer: verdadeiramente louvado seja Deus, eu sou casada com um homem de Deus. Olhar para os teus filhos e dizer: verdadeiramente eu consegui criar os meus filhos na presença do Senhor e eles são um servo de Deus. Ou os teus filhos olhar para você e dizer: meu pai, minha mãe, verdadeiramente tem a lamparina acesa porque resplandece sobre a minha vida. Nós temos que nos preocupar com isso, querido. O que nós temos feito? Como que nós temos apresentado o nosso templo? Né? No templo entre quatro paredes, sempre quando vai ter lá uma festa, um congresso, a gente se preocupa muito em limpar, em deixar tudo organizado. Mas e esse templo aqui, onde a festa é todo dia? Onde o congresso é todo dia, o Espírito Santo desce todo dia, o Espírito Santo está toda hora. Como que está esse templo aqui? Né? Então nós temos que nos preocupar muito com isso. O que é que nós estamos passando para as outras pessoas? Qual que é a impressão que as outras pessoas estão tendo de mim? Ah, pastora, mas eu não preciso ficar mostrando para os outros que eu sou santo. Não é isso, não é mostrar que você é santo. É mostrar Deus na tua vida, para as pessoas no mundo olhar e dizer: eu também quero esse Deus, eu também quero servir esse Jesus, porque essa pessoa é diferente, essa pessoa é alegre. Mas hoje em dia, pastor, a gente está vendo assim uns templos que anda só de cabeça baixa, porque a luta vem, ele parece aquela, eu até esqueci o nome daquela ave que enfia a cabeça na terra e não quer olhar, isso, não quer olhar para mais ninguém, porque a luta está grande. A luta está grande, pastor, a luta está grande. Mas e o teu Deus? Teu Deus também não é grande, querido? O teu Deus não é gigante? Então olha pro tamanho do teu Deus, não olha pro tamanho da tua luta. A tua luta é pequenininha perante o Deus grande que você serve. Se o Espírito Santo está na tua vida, você pode ter certeza, você vai vencer qualquer obstáculo, porque o brilho dele vai resplandecer na sua vida. Aleluia, queridos. Receba essa palavra sobre a tua vida, se cuide. Saiba de uma coisa: as aves de rapina, elas não querem saber quantos litros de leite você produz, se é 10, se é 20, se é 30, elas querem comer a tua carne, querem destruir aquilo que você tem de melhor, e muitas pessoas não enxergam isso. Então nós precisamos acordar para os dias que nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não me fortaleço, que tem maldição em cima da minha família. Querido, toda maldição é quebrada quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não existe maldição que permaneça. O que existe são pessoas que não buscam a Deus, e isso existe. Pessoas que não se comprometem com o Senhor, que viram as costas para o Senhor, aí não é maldição. Aí é realmente falta de compromisso, falta de obediência, falta de reverência, falta de tudo, menos comprometimento com o Senhor. Então nós precisamos nos comprometer mais, como Ezequias se comprometeu com o templo, em restaurar o templo, em restaurar a casa do Senhor. Deus tem prazer em restaurar, queridos. Se tem uma coisa que o Senhor tem prazer em restaurar a vida das pessoas. Então que a sua vida nessa noite seja restaurada em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Com certeza, querido. Temos que estar fazendo uma análise da nossa vida, né? Como eu li ali Paulo dizendo, né? Que nós possamos correr para o alvo, correr em direção a Cristo, porque só Ele pode recompensar eu e você. A recompensa veio dele, a recompensa para o rei Ezequias aqui veio do Senhor, né? Ainda que lá na frente você vai ver que o rei Ezequias ele acabou dando ali uma afastada da casa do Senhor. Olha só, eu falando isso agora, como que a gente é, como nós seres humanos somos. O rei Ezequias, ele foi um rei que ele foi usado para restaurar o templo, para limpar o templo, para fazer tudo isso, né? Pois lá na frente você vai ver Deus corrigindo ele, porque ele se afasta um pouco da presença do Senhor, aí vem uma enfermidade, e Deus diz para ele: bota a tua casa em ordem, porque senão tu morrerás e não viverás, né? E ele se arrependeu, ele voltou novamente a restaurar o seu templo. Daí está falando do templo dele mesmo, não é só da casa do Senhor. E Deus acrescenta para ele lá mais 15 anos. Só que se a gente for ver
a vida da família do rei Ezequias. Porque Deus diz para ele o quê? Coloca a sua casa em ordem. A casa não estava falando só dele, estava falando da família dele, né? Como eu disse agora há pouco, né? O que nós estamos apresentando para os nossos filhos. Mas a gente observa, se você for ver os filhos do rei Ezequias, ele viveu mais 15 anos, ele não botou os filhos dele na linha. Ele não conseguiu fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, botasse a casa dele em ordem, porque os filhos dele na frente é uma tragédia. Então, querida, nós temos que nos preocupar com isso. Deus está acrescentando dias para mim e para você. Só o fato de você amanhecer hoje com fôlego de vida, Deus deu um dia a mais. Se você acordar amanhã, a hora que você despertar, lembre, Deus te deu um dia a mais para você colocar a sua casa em ordem, a sua família em ordem. E colocar a família em ordem é com o seu exemplo. Eu não sei qual foi o exemplo do rei Ezequias durante esses 15 anos a mais que Deus acrescentou na vida dele. Só que para a família dele não ficou. Ele não conseguiu colocar a família dele em ordem como Deus tinha pedido para ele. Talvez ele colocou só a vida dele. E eu não tenho que me preocupar só com a minha vida. Eu tenho que me preocupar com a vida da minha família. Eu tenho que me preocupar com a vida do meu próximo. Eu tenho que me preocupar com a minha geração que está vindo aí. O que é que eu vou deixar de exemplo para eles? Então tudo isso nós precisamos cuidar, pastor, e estar sempre atento. Será que estamos verdadeiramente deixando exemplos para trás? É a parábola das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 loucas, que quando o noivo veio, bateu a porta, 5 tinham azeite e 5 não tinham azeite. Então o que nós observamos? Hoje está faltando isso, queridos, o cuidado, o zelo. A Bíblia diz que a parábola, Jesus contou aquela parábola para os seus discípulos para chamar a atenção deles, para mostrar para eles o quanto as pessoas estão despreocupadas com a volta do Senhor. E assim está acontecendo no nosso meio hoje. As pessoas estão hoje como que fazendo festa, alegria, tudo é festa, mas nem tudo só é festa, querido. Nós vamos ter um compromisso com Deus, manter cada dia mais o nosso templo sempre ativo, limpo, para que Deus tenha liberdade de agir nesse templo, para que nós possamos ver a glória de Deus no meio desse templo. E, contudo, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Interessante, né, pastor, que as 10 tinham azeite. As 10 tinham azeite. As lâmpadas se apagaram. As lamparinas delas, todas elas tinham azeite. As 10. Mas, porém, 5 não tinha reserva. E é isso que nós estamos dizendo para você nessa noite. Nós temos que ter reserva, querido. Porque se nós não tivermos reserva, vai chegar um momento que a lâmpada vai apagar. Porque não temos azeite suficiente. A imprudência, né? Exatamente. A imprudência está deixando as pessoas sem azeite. E aí, quando Jesus voltar, o que vai acontecer? As pessoas vão pegar essa lâmpada, está apagada e não tem mais azeite para acender. E daí, o que vai acontecer? Como a parábola que ali foi contada, como Jesus mesmo contou, 5 vai com ele, e 5 as portas vai se fechar, não tem mais o que ir. Então Deus está dizendo, todas tinham azeite, porém não tinha reserva, e é essa reserva que nós estamos dizendo para você hoje. Conserve o seu azeite, mas também faça reserva. Como que eu faço reserva, pastor? Aqui, ó, você aprende aqui dentro dessa palavra ter reserva. Você aprende orando, você vai ter reserva jejuando, você vai ter reserva se consagrando na presença do Senhor. Queridos, que nessa noite essa palavra vai de encontro ao teu coração. Você se cuide, zele da sua vida espiritual, se mantenha cada dia mais ativo na presença do Senhor. Por falar em atividade, amanhã à noite nós temos culto na casa do Senhor. Convido você a vir adorar a Deus. Deus tem uma palavra para a tua vida, de cura, de transformação. Busque o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz, é clara sobre isso, e nós precisamos buscar o Senhor. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas sempre olhe para o Senhor. Busque aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Hoje a gente vê as pessoas, eu não tenho mais fé, eu estou desanimado. Mas lógico, está olhando para tudo quanto é coisa no mundo, só não olha para Jesus. Olhe para Jesus, você vai ver que a tua fé vai se manter. A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera e a prova daquilo que não se vê. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então venha buscar a palavra conosco. Quem está aí com a gente? O presbítero Almiro, que Deus abençoe ele, irmão Paulo e as meninas. A Jéssica, a irmã Maria e o irmão José, que Deus abençoe. A irmã Joyce Gardi, que Deus abençoe também. Aleluia. Meu irmão Lázaro, vai meu abraço aí para ele, para Antônia, minha cunhada. Que Deus possa abençoar muito a vida deles. Dulcilene Pereira, que Deus possa estar abençoando a sua vida, querida, no nome do Senhor. Irmã Palmira, que Deus abençoe. Pastora Giroca, irmã Fátima, Fernandinha, amém. Deus abençoe grandemente. Aaron de Assis, que Deus abençoe a vida dele também, está aí nos assistindo. Fabiano Moreira, que Deus venha aí abençoar a sua vida também, querido.
Edna Santos, eu não sei se essa era que estava ouvindo nós quarta-feira passada, mas quarta-feira passada a gente tinha uma irmã lá de Biporã. Não sei se é essa Edna aqui, mas se for, vai meu abraço para você. E se não for, Edna, Deus abençoe você também. Aqui, quarta-feira passada a gente viu que tinha uma irmã de Biporã nos assistindo, que Deus possa aí abençoar grandemente. Vai um abraço aí para Edna Santos. Luzia Lopes está aí ligadinha conosco, irmão Aleandro Varela, irmão Aparecido ali de Maringá. Amém. Deus abençoe, irmão Aparecido. Envie meu abraço ao irmão Aparecido, ao pastor Amaral da nossa igreja aí também de Maringá. A todos os irmãos, a irmã Marlene, irmã Eliane, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Almir Cardoso dos Santos, acho que é o pastor Almir, né? Pastor Almir, lá de Londrina, pastor Almir, Deus te abençoe, querido. E também a Val Araújo. Val Araújo aí é uma pessoa muito importante na minha vida. A Val Araújo, eu fiz o curso Mulher Única com ela aqui em Paranavaí, e depois eu ministrei 3 cursos, né, pastor, aqui em Paranavaí para as nossas meninas, que foi uma bênção, ficou muito marcado. A vida da irmã Val, da pastora Val, na minha vida, ficou muito marcado. Eu esqueci o nome do esposo dela. Daniel. Pastor Daniel. Um abraço, pastor Daniel, lá de Maringá. O pastor fez Homem foi o que você fez? Foi Homem ao Máximo? Homem ao Máximo. E eu fiz Mulher Única aqui em Paranavaí com ela, depois a gente fez outro curso em Maringá com eles, e a gente aplicou isso aqui na nossa igreja, e a gente teve muitos frutos, muitos resultados. Então eu sou muito grata por tudo que eu aprendi com a pastora Val. Que Deus te abençoe, minha querida. Vai meu abraço para você, para o pastor Daniel, para sua filha. Que Deus abençoe muito vocês, em nome de Jesus. Eles estiveram aqui há poucos dias aqui em Paranavaí ministrando, acho que é estudo para casais aqui na igreja do pastor Juversino, no Batista Renovada. Deus abençoe os irmãos aí, que cada dia mais que estão à frente da igreja presbiteriana renovada, agora lá em Maringá. Que Deus abençoe o pastor Daniel e a pastora Val. Amém. São essas pessoas, pastor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, aqueles que ainda vão assistir, né, esse vídeo. Que Deus alcance você, que Deus entre dentro do seu lar, como eu sempre falo. Que Ele traga paz, bênção, saúde, restauração, libertação e transformação na sua vida, no nome de Jesus. Amados, eu quero orar pela tua vida, abençoar a tua casa, abençoar a sua família em nome de Jesus. Pai, em nome do teu filho, nós queremos aqui te agradecer pela companhia desses irmãos, ó Pai, pela companhia do teu Espírito em nosso meio. Agradeço o Senhor, ó Deus, por todos aqueles que estão nos assistindo, e eu sei que a bênção do Senhor, ó Deus, vai de encontro à vida de cada um deles. Aqueles de perto, aqueles de longe, ó Pai, que o Espírito do Senhor venha restaurar, venha reconstruir, ó Deus, vidas, casamentos, lares, famílias, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos e abençoamos essas vidas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor nessa noite possa mais uma vez te encontrar, te dar uma noite em paz, de sono na presença dele. É o que nós oramos e agradecemos a Deus em nome de Jesus. Amanhã à noite nos vemos na igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos.